Fala galera, canal 2011 na área, hashtag presida na box. And salvo o editor que está aqui atrás das câmeras, mandando um salve geral para todo mundo. Hang loose. Hang loose, ele tá cheio de gracinha. Bom galera, vamos hoje de review do Nike Hyper Dunk 10, que já está posicionado aqui na bancada, certo? Mas antes de começar o nosso querido review, eu gostaria de agradecer a todo mundo inscrito no canal, pedir para quem ainda não é inscrito se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o joinha, que é muito importante para poder divulgar mais o nosso material, fortalecer e crescer o nosso canal. Valeu? Bora falar do Hyper Dunk 10. Bom galera, começando aqui o review, antes de começar de fato, eu gostaria de pedir para quem ainda não conhece, @área restritiva no Instagram e @NBA Store Mogi das Cruzes também no Instagram. O Área Restritiva sempre com conteúdo muito legal de basquete, entrevista, eles têm matéria sobre produtos, enfim, muito legal, tudo relacionado a basquete, tem muita coisa bacana. E o pessoal da NBA Store, que já é aqui parceiraço nosso, tá sempre com a gente. Quem ainda não conhece, segue lá, tudo licenciado, tudo original, produto da NBA, bola, tênis, meia, enfim, tudo lá na NBA Store você vai encontrar. Demorou? Bora começar esse negócio logo antes que eu esqueça o que eu tenho que falar. É brincadeira. Vamos começar falando aqui da tração do Hyper Dunk 10, vou mostrar aqui o soladinho para vocês. Esse tênis aqui, galera, já vou falar aqui, já vou mandar um spoiler. Problema nenhum com a tração desse tênis, muito bacana, muito bacana. Ele tem esse formato multidirecional, todo ondulado, né? Bem onduladinho. Funcionou, você tem proteção de tração em qualquer movimento, tanto lateral, para trás, para frente. Você não vai ter problema com a tração desse tênis aqui, mas adianto a todos vocês, não utilizem esse tênis no outdoor. A borracha não é muito dura, é uma borracha mais macia, não tem tanta borracha, então eu acho que é um tênis que no outdoor ele não vai funcionar tão bem. Pelo simples motivo de que vai gastar borracha rapidinho e você vai perder o tênis e ele não vai mais funcionar para o basquete. Beleza, galera? Vamos de amortecimento agora, pessoal. Característica show de bola desse tênis, não tenho o que reclamar. Nada mais, nada menos que o mesmo sistema do 2016, salvo a minúscula diferença do tamanho do sistema Zoom, que compõe a entressola do tênis. No 2016, 8 mm, no 2018, 14 mm, certo? Uma boa diferença de tamanho, uma boa diferença de conforto, mas a diferença de conforto, pelo que eu consegui descobrir para trazer para vocês, foi também pelo tamanho do zoom, mas pessoal, o que possibilitou uma real diferença no modelo, pelo que eu pude pesquisar, foi a entressola do tênis, que é feita de Phylon, ou aportuguesando Pilon. Ela ficou um pouco mais fina, colocaram um pouquinho menos de enchimento de Phylon na entressola do tênis, o que deixou o tênis mais fino, um pouquinho mais próximo do zoom, possibilitando aí um sentimento não ficou legal. Não ficou, não, você sofre de amores. Se você sofre de amores pelo zoom, você irá sentindo nesse modelo. Mandando rosas. Rosas para o zoom. O que possibilitou você conseguir sentir melhor o sistema de amortecimento desse tênis aqui. Tanto é que quando você coloca ele no pé, na parte do antepé você consegue sentir sem problemas nenhum o grande sistema Zoom que compõe aqui tanto o antepé quanto o calcanhar. Acho que eu não tinha dito. Vou mostrar a sola aqui de novo. Ele tem um zoom, não é completo, é um zoom na frente e um zoom atrás, mas é um zoom muito grande, muito grande. Pensa num tênis confortável. Esse tênis é extremamente confortável. As primeiras vezes que eu usei demorou um pouquinho, como a gente gosta de falar aqui, teve que dar aquela quebradinha no zoom, usar aí por cerca de 1 ou 2 vezes, jogando bastante com o tênis, para o sistema amaciar e você começar a sentir a sensação maravilhosa de conforto desse tênis. O bom e velho zoom funcionando como tem que funcionar, pessoal. Dando sequência, vamos agora de materiais desse tênis, uma característica muito bacana, uma coisa que eu gostei demais desse tênis. Eu acho que aí perto dos últimos modelos da linha Hyper Dunk, ele ficou assim, clean, vamos dizer. Um pouquinho mais simples.
Simples mais objetivo, simples mais funcional, que é o importante. Cabedal formado por malha, totalmente por malha. A única coisa no cabedal que não é malha é aqui no calcanhar, esse logotipo HD do Hyperdunk, que é um couro. O restante tudo malha. Essa parte que cobre aqui o peito do pé, a princípio Saulo, o editor, e eu havíamos pensado que seria um neoprene. Não é Saulo, o editor, um neoprene. Eu fui pesquisar. Você foi a fundo? Eu fui a fundo. Isso daqui é uma malha também entrelaçada provavelmente com nylon. Foi isso que eu descobri nas especificações do produto. Então, tudo coberto por malha. Proteção aqui na área de biqueira, certo? Falar um pouquinho aqui dos íris do tênis. Ele tem esses puxadores, não são flyware, certo? Os puxadores são presos na costura pro lado de dentro aqui, não vem lá de baixo, nem o flyware funciona. Mas eu gostei bastante desses puxadores aqui, depois eu vou explicar melhor o porquê. Os últimos dois íris aqui são íris de ferro normais, que acompanham aqui as abas laterais do tênis, eu gostei bastante também. Gosto quando eles são mais altos e acompanham assim as aletas, né? Porque oferece uma proteção melhor para a parte de tornozelo. Ele tem um puxadorzinho simpático aqui, que é essa cordinha aqui, que eu não vou ser mentiroso, é uma porcaria, porque a cordinha é muito fininha, podia ser uma cordinha um pouquinho mais grossa, eu não gostei muito, mas funcionalmente também funciona, então eu não posso falar que é ruim. Só achei porcaria porque podia pôr um material um pouquinho mais grosso, né? Ficou muito fininho, mas enfim. Falar um pouquinho sobre aqui forração interna, né? Saulo, o editor, não abriu o outro tênis para mim. Então eu vou perder tempo à toa aqui no vídeo, depois ele reclama que fica grande o vídeo, mas é porque ele não faz nada, ele tá com o braço cruzado, olhando pra minha cara e rindo. Parecendo o Buda. O Buda. Aí galera, vou mostrar pra vocês, quem ainda não viu, ele vai lembrar, eu juro por Deus que ele vai lembrar de colocar o card aqui no canto do unboxing do tênis. Beleza? 50%. 50% de chance. Ele tem aqui um tecido macio, que compõe aqui a parte de forração interna. A língua é o mesmo material que a gente achou que era o neoprene, que compõe aqui a parte que cobre o peito do pé, compõe aqui metade da língua. A língua é um boot, o tênis é preso nas beiradas, como dá pra ver. A parte que vem até aqui onde eu estou com o dedo é o mesmo material que cobre a parte que cobre o peito do pé, que seria essa malha, né? Que parece muito neoprene, não vou mentir. Lembra muito do neoprene, é bem macia, bem confortável. Tanto pro lado de fora, aqui, quanto pro lado de dentro aqui. O restante é a mesma forração interna, macio, confortável, boa qualidade. Usei o tênis muito tempo, juntou muito pouco bolinha, então prova que é um tecido de boa qualidade. Aqui nas duas aletas altas do tornozelo, ele não tem muita espuma, mas tem o suficiente para oferecer uma proteção, para oferecer um conforto sem machucar o seu tornozelo. Aqui na parte do calcanhar, ele tem uma sobreposição de espuma bem grossa, que protege bem a parte do calcanhar e faz a parte baixa do calcanhar, mais próxima da parte da sola do pé, vamos dizer assim, ter um encaixe bem dinâmico aqui no fundo do tênis. O que possibilita um encaixe melhor no tornozelo, né? Trabalhando aqui com as duas aletinhas laterais aqui também, ó, dá uma firmeza muito maior. Isso eu vou explicar legal depois na parte de suporte. Ele tem essas duas bolinhas aqui, ó, pode ver que tem um detalhe estético diferente na costura aqui e aqui. Fica bem em cima das duas bolinhas do tornozelo. Outra coisa bem bacana no tênis, muito legal. Enfim, parte de materiais do tênis, o que tem para dizer seria mais ou menos isso. Gostei muito. O tênis é funcional, o material tá aqui, tudo funciona legal, tudo bem encaixadinho no tênis. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, muita gente pergunta isso, estava esquecendo de falar, mas eu lembrei. O Hyperdunk 10 ou Hyperdunk 10 pesou cerca de 396 gramas. Não é tão leve, mas também acredito que não chega a ser um tênis assim exorbitantemente pesado. Como eu disse também, é da linha, né, Hyperdunk, servir para todos os tipos de jogadores, é meio que um slogan da marca. Então tá aí o peso para quem gosta de saber. Pessoal, vamos de forma suporte agora desse tênis aqui. Outra característica muito bacana desse modelo Hyperdunk 10 ou Hyperdunk 10. O tênis tem uma forma normal, pessoal. Encaixou muito bem no meu pé, que é mais fino, e encaixou muito bem no pé do Saulo, que é um pouquinho mais largo. Tradicional aí da linha dos Hyperdunks, né? Ele ter um estilo, ele ser um estilo de tênis que encaixaria em qualquer estilo de jogador, qualquer formato de jogador, lateral, pivô, armador, né? Esse tipo de coisa, um tênis, vamos dizer assim, para todos. Versátil, exatamente, Saulo editor. Um Aurélio
corrigindo a minha fala. O primeiro fala. foi o Kobe que usou, né? Exatamente, tanto que o primeiro tênis foi o Kobe Bryant que usou. Olha só, Hyperdunk no pé de Kobe Bryant. Quem vê os tênis da linha do Kobe hoje não falaria que ele usou um Hyperdunk, mas ele usou um Hyperdunk, certo? Dando continuidade, como eu disse, uma forma normal, encaixou legal no meu pé. Eu acho que o pessoal tem que ficar um pouquinho esperto só com essa faixa que compõe aqui a parte do peito do pé. O material não é tão elástico, ele é um pouco mais firme, não estica tanto. Então quem tem o pé um pouco mais largo pode sentir um pouquinho de dificuldade na hora de calçar o tênis, mas fora isso, sem maiores problemas. Como dá pra ver aqui, vou desamarrar de novo porque eu amarrei, não sei nem porquê. O tênis tem uma boa amplitude de abertura, você consegue abrir o tênis sem maiores problemas. Olha só, abre bem, você consegue calçar tranquilamente o tênis, então é um tênis que você consegue uma abertura boa. Agora, aqui na parte do meio do pé, do peito do pé aqui, né? No meio do pé, é onde forma realmente o meio boot, onde a língua é presa na lateral e o material não estica tanto. Então, você pode sentir um pouquinho de dificuldade na hora de passar o pé ali, mas também coisa simples, depois que passou, a parte aqui da ponta do pé, do toolbox, aqui na frente, você não vai ter problema, sobra bastante espaço para a ponta dos dedos, boa movimentação de ponta de pé, não tem problema nenhum. Aqui no calcanhar, como eu tinha dito também, você tem um encaixe muito preciso aqui no calcanhar, ele é bem fundo, proporciona um encaixe muito interessante para a parte do calcanhar e trabalha muito bem com as aletinhas aqui, ó, baixei a língua para vocês verem, trabalha muito bem com as aletinhas que são altas. Eu ainda acho que podia ter feito um linho um pouquinho mais alto aqui, eu acho que ia ficar mais legal. Você ia conseguir puxar a amarração do tênis um pouco mais de trás. Mas funcionou bem. A parte de espuma, essa parte com esse detalhe estético do lado de fora aqui, ela fica exatamente em cima das duas bolinhas do tornozelo. Então o encaixe é muito legal, bem preciso. Eu vou falar para você que eu consegui perceber um pouquinho, assim, para quem se preocupa, pessoa que fala assim, eu jogo com cano baixo, mas vou tentar um cano médio, que seria um tênis igual a esse daqui. Ele trava um pouquinho sem a movimentação de tornozelo, você sente um pouquinho essa parte mais alta raspando, eu pude perceber isso, mas pra mim não me incomoda, tô deixando a dica aí, porque tem muita gente que joga e não gosta de nada pegando, ele encosta um pouquinho, ele chega a incomodar um pouquinho, mas dá pra jogar tranquilo, não vejo problema nenhum nisso. Parte da base do tênis aqui na ponta do pé, impressionante, olha só o tamanho dessa sola, base gigantesca na parte da ponta, base gigantesca no calcanhar, ele tem essa lateral saltada aqui para fora, é movimento lateral, protege, segura muito o pé, então parte de suporte tanto do tênis quanto do tornozelo nesse modelo aqui, vocês não terão problemas. Confesso que eu esperava um pouco mais de proteção no tornozelo, pelas aletas serem mais altas, mas ele tem sim uma proteção de tornozelo. Eu gostei bastante da proteção de tornozelo do tênis. Logicamente que, como eu sempre digo, se você colocar uma tornozeleira, fica incrivelmente incrível! Fica muito mais firme, você consegue uma proteção muito maior no seu tornozelo, mas ele funciona assim, sem a tornozeleira, né? Dificilmente encontra um tênis que tem proteção de tornozelo. Normalmente eles têm uma base muito boa, proporciona um melhor equilíbrio com o pé dentro do tênis. Esse aqui tem as duas coisas, eu gostei demais. Um encaixe muito legal, o sistema de amarração trabalha muito bem. A parte da língua, apesar de não ter tanta forração de espuma, o material, a malha que compõe a língua aqui é bem macia, é bem confortável, ela molda bem o seu pé. Um sistema de laços que eu não expliquei aquela hora, eu vou explicar agora. O sistema de ilhos aqui, apesar de não ser flyware, ele puxa bem de baixo, o que proporciona nessa parte aqui, onde tem esse material diferenciado que eu já disse no peito do pé, proporciona sim um aperto muito maior nessa parte, nessa região do peito do pé. Você consegue sentir facilmente que aquela parte fica bem mais comprimida dentro do tênis, segura muito mais, protege muito mais o seu pé. Então eu gostei bastante desse sistema de amarração do tênis. Essa parte aqui em cima, apesar de dar um pouquinho de trabalho na hora de calçar, também funciona legal. Você consegue trabalhar isso de uma melhor maneira na parte de suporte do modelo de tênis. Então não tenho que reclamar na parte de forma e suporte desse tênis aqui, pessoal. Muito legal. É aquilo que eu sempre falo na maioria dos vídeos aqui quando eu trato da relação de suporte do tênis. Tudo está aqui e tudo funciona. É o que realmente importa. Bom pessoal, agora eu vou dar a minha opinião final sobre o Hyperdunk. O que eu posso falar do Hyperdunk? Hein? Acabei de conhecer e já considero pacas. Só que não. Hyperdunk, galera. 10ª versão desse modelo. Não vou mentir que o modelo anterior para mim foi fraco, para não dizer outra coisa, não gostei. Gostei muito do anterior, foi muito legal. Esse daqui eu já gostei mais ainda. Por quê? O tênis, como eu disse, simples, clean,
mas objetivo e funcional, é o que realmente importa. Tudo está aqui, tudo funciona muito bem. Conforto, uma coisa que eu priorizo muito, ele tem. Tração, tem. Encaixe do pé, tem. Proteção de tornozelo, tem. Sistema de amarração funcional, também tem. Tênis completo, muito legal, muito funcional. Como eu disse, é um tênis que se adapta legal para uma pessoa pequena, uma pessoa grande, uma pessoa leve, uma pessoa pesada. Ele vai bem no pé e no estilo de jogo de qualquer pessoa. O tênis é muito legal realmente. Certo, pessoal? Eu acho que é um tênis que vale muito a pena. Não vou desqualificar o tênis em nada, porque não teve nada que me desfavoreceu nesse tênis. Eu gostei demais do tênis. Dá para usar no casual, dá para pôr uma calça. Você vai ter aí conforto, maciez, vai sair no estilo. Enfim, show de bola. Um tênis muito legal, a Nike acertou. Fazer academia, fiz academia com tênis aí bastante tempo. Então é um tênis muito da hora. Não tenho que reclamar desse modelo da Nike, um modelo que eu acredito que valha muito a pena para quem ainda tinha dúvidas. Beleza, pessoal? Espero que todo mundo tenha gostado. Mais um review para vocês aí. Peço que vocês tenham um pouquinho de paciência. A gente está com bastante material realmente. Tem muito tênis. O que está faltando é tempo para a gente conseguir editar, o Saulo conseguir editar e eu conseguir testar tudo. Mas a gente está se matando aqui para conseguir trazer tudo o quanto antes para vocês. Beleza, pessoal? Um abraço, tamo junto. Valeu!